Oi, pessoal. Nosso assunto de hoje é referente à nossa aula 4, em que nós falamos sobre os implícitos. Para isso, a gente vai relembrar, né, uma analogia que eu gosto sempre de fazer, que muitos fazem a respeito do texto, que é comparar o texto a um grande iceberg, em que nós temos a parte que fica fora da água, que é a parte que a gente pode ver, né? Que é, digamos, a parte escrita de um texto que a gente tem ali, observando aquela organização das palavras, das frases, do texto em si, mas nós temos uma parte submersa que é muito maior, e nessa parte submersa está o nosso conteúdo, né, de discussão desse momento, que são os implícitos. Então, entendamos a parte de cima do iceberg, que nós podemos ver como essa superfície, como a concretude de um texto, toda aquela organização, aquela articulação que é feita com as palavras para aquela ideia tomar corpo, seja no texto escrito, seja na oralidade, quando a gente ouve o outro e a gente está vendo ali que tem toda uma organização textual, né, estrutural daquelas ideias. E no texto escrito, obviamente, isso fica muito mais claro. Então, a gente tem a parte do dito, mas dentro do outro, ou por trás de tudo aquilo, nós temos um grande sistema de conhecimentos, que são todos os conhecimentos que constituem o indivíduo que a gente não tem controle, né? Então, por exemplo, quando eu produzo um texto, que eu estou conversando com alguém, ou que eu produzo um texto escrito para alguém ler, eu nunca vou dar conta de chegar na interpretação do outro, porque eu não sei que conhecimentos são esses que o outro tem. E é desses conhecimentos que estão aí constituídos em cada um que as interpretações vão se dar, tá? Então é de lá que vão vir os implícitos. Obviamente que alguns implícitos eu, enquanto produtor do texto, eu vou sinalizar, né? Para que aquele meu interlocutor ele consiga chegar no sentido que eu preciso direcionar, né? Eu tenho um objetivo na hora de produzir um texto, então, obviamente, eu estou querendo que o outro pense, chegue àquele sentido que eu programei. Nem sempre isso acontece, mas as pistas eu preciso colocar nesse texto, só que tem coisas que eu não controlo, tá bom? E aí vem essa gama de implícitos que nós vamos ver na sequência. Voltando sempre para o diagrama em que duas pessoas interagem por meio de um texto, que tem algo muito maior, que é o contexto nos cercando, que texto tem essa parte concreta, que é a parte que nós observamos pela fala ou pela escrita, da articulação do pensamento em forma de palavras, né, em forma de ideias, mas eu tenho uma parte implícita que eu tenho que ter muita atenção, que são esses implícitos que podem, às vezes, causar problemas. Bom, gente, vamos gerar aqui duas citações do João Bosco Medeiros no seu livro Redação Científica, em que ele fala: isoladas, as palavras são praticamente neutras, vazias de conteúdo, mas junto com outras ganham sentido. E também que o sentido é o ambiente linguístico de um elemento. Uma palavra, por exemplo. Por essa razão, pode-se afirmar que a maior parte dos atos de enunciação é de interpretação praticamente impossível se não se conhece a situação em que ocorre. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma palavra, pura e simplesmente, ela tem um significado do dicionário. Agora, a partir do momento que aquela palavra ela é colocada dentro de um contexto, ela ganha mais robustez, ela ganha mais informações por conta de tudo aquilo que está ao redor dela, tá? Então, por isso que se diz que o contexto é muito importante para gerar sentidos, para gerar significados. Caso contrário, eu vou fazer interpretações muito rasas do que aquilo ali representa, porque eu não vou ter informações extra, né, que possam aumentar ali a minha possibilidade de observação diante daquele fato, tá? Então eu vou ter sempre uma coisa muito restrita. Por isso é que às vezes a gente diz assim, você não está entendendo direito o que eu estou falando, porque falta conhecimento, falta informações, entendeu? Então, de tudo que a gente fala, quando eu digo que
Eu preciso não só de um contexto que é estrito, que é aquele que circunda a gente ali naquele momento, mas eu preciso ampliar esse contexto para, às vezes, um contexto social mais amplo, um contexto histórico mais amplo, é porque tudo aquilo ali vai trazer informação que vai ampliar minha interpretação, vai modificando o meu olhar diante daquela coisa, entendeu? Então, gente, a gente tem que ampliar aí o nosso olhar para tudo e não posso ficar só naquela interpretação literal. Caso contrário, eu posso ser enganado com muita facilidade. E aí tá aqui de novo, né, o meu diagrama, que eu sempre volto e sempre digo, tem duas pessoas em determinadas posições sociais, ideológicas, estão ali trocando ideias, mas tem algo muito mais amplo que os dois, que é o contexto social, histórico e ideológico, que é o que vai de fato trazer informações para se relacionarem com essa linguagem, né, com aquilo que eu estou dizendo, e vai dar o sentido real daquilo que está acontecendo ali. Então, jamais deixem de analisar um texto se não for relacionando a esses elementos. E aí a gente vai para o nosso ponto focal, que são os implícitos, né? Falando que os implícitos são ideias subjacentes ao texto, a concretude textual, tá? E essas ideias, elas podem ser de duas formas. Podem estar pressupostas ou podem ser subentendidas. Os pressupostos são implícitos, né? São ideias vindas de pistas textuais, ou seja, não podemos negar por termos no texto evidências ou pistas para essas ideias. Vocês já vão entender o que é isso. Mas o pressuposto eu não tenho como negar, porque o produtor do texto, ele dá indício daquilo que ele quer. Ele, no texto dele, ele coloca algumas palavras, ele coloca pistas que vão levar o seu interlocutor a entenderem da forma como ele quer. Por isso que é tão importante a gente produzir um texto de uma forma consciente, levando o nosso interlocutor por aquele caminho que nós queremos realmente traçar para chegar ao sentido original. Nem sempre conseguimos. Os subentendidos são insinuações expressas por trás de uma afirmação. Essas insinuações, elas podem ser inferidas a partir do ponto de vista de cada um, ou seja, de um leitor ou de um ouvinte, né, que está ali observando aquele fato, que está ali ouvindo, está lendo aquilo ali, ele vai deduzir, né, diante daquilo que ele está lendo, deduzir algo, tá? Como é uma dedução, obviamente isso pode ser negado. Nem sempre eu vou confirmar aquilo que eu penso. Eu estou deduzindo. Eu chego e digo assim, pô, será que é isso? Entendeu? Nem sempre é. Às vezes não. E essas deduções, elas são fomentadas, né? Elas vêm à tona por todo um conjunto de conhecimentos que nós adquirimos no decorrer da vida. Né? Então, todas as nossas experiências nos levam por aquele caminho que nós vamos dizer, ixi, isso aqui eu já sei onde é que vai dar, entendeu? Por conta de quê? De experiências já vivenciadas. Vamos então para alguns exemplos para entender como é que é isso aqui. Exemplo 1. A funcionária naquele dia chegou cedo na empresa. Eu tenho aqui uma construção textual, né? Organizada, articulada, de acordo com a língua, de acordo com a estrutura da língua, em que uma coisa eu não posso negar, né? Tem informações aqui que eu não posso negar. Tem uma pessoa que trabalha em algum lugar e é uma mulher, já que eu disse a funcionária, né? Ela trabalha em uma empresa. Eu tenho uma informação que ela chegou cedo. Mas no meu texto eu coloco a funcionária naquele dia chegou cedo na empresa. Ou seja, em um dia específico ela chegou cedo. Por essa construção, isso me leva a crer que ela não vinha chegando cedo. Naquele dia específico, ela chegou cedo. Nos outros dias, ela não chega cedo. Ela pode chegar em cima da hora. Eu também não estou dizendo aqui, não posso dizer, afirmar que todo dia ela chegava atrasada. Tu tá entendendo? Porque aqui não fala de atraso. Diz que naquele dia ela chegou cedo. Então, ela chegou, né, num tempo diferente do tempo de costume, mas aqui não posso dizer que ela chegou atrasada.
nos outros dias ela pode chegar em cima da hora, mas naquele dia ela chegou cedo. Isso é pressuposto, porque está dito pelas informações que estão nessa organização textual. Agora, subentendido, eu vou deduzir, né? Eu vou para o achismo. Por que será que naquele dia ela chegou cedo? Bom, de repente ela marcou com alguém mais cedo porque queria conversar com alguém. De repente ela chegou mais cedo porque ela pegou carona com alguém, não foi de ônibus naquele dia, ela pegou carona com alguém e por isso chegou mais cedo. Tá entendendo a jogada? Eu começo a pensar o que a faria chegar mais cedo com base nas experiências que eu tenho, né, de casos dessa natureza. Mas isso aí é pressuposto. Então, se eu digo assim, aí, tu chegaste mais cedo porque tu pegaste carona? Foi. Ela pode confirmar ou não. E aí, tu chegaste mais cedo porque foi pro café que tu marcaste com fulano? Ou tu chegaste mais cedo porque tu queria tomar café aqui na esquina? Tá entendendo? Ela vai confirmar ou não. Certo? Então, esse daí é o meu subentendido. Vamos para o próximo. Se as crianças forem realmente alfabetizadas, teremos condições de desenvolver o melhor ensino básico. Observem, pressupostos. O que são os pressupostos? Informações verdadeiras que eu tenho a partir das pistas que estão no texto. Então, eu tenho crianças que estão em um processo de alfabetização, correto? Né? Que passaram por um processo de alfabetização. Porque eu tenho aqui passado, né? Forem, né? Eu tenho crianças que estão no processo de alfabetização e eu tenho um ensino básico, isso é fato. Agora, eu tenho um se, que é uma partícula, uma palavra, uma conjunção de condição. Então, já no início, eu tenho que conhecer essas pistas textuais, observe como eu tenho que conhecer recursos da língua. Caso contrário, eu não vou saber fazer essa inferência, não vou saber interpretar. Então, se as crianças forem alfabetizadas, eu tenho uma condição. Teremos condições de desenvolver um melhor ensino básico. Então, eu já tenho um ensino básico que pode ficar melhor. Por quê? Né? Por conta de que esse ensino pode ficar melhor? Se houver uma alfabetização, né, melhor, ou se essas crianças forem realmente alfabetizadas, o que significa que elas não estão sendo adequadamente alfabetizadas. Tá entendendo como é que funciona isso? Então, cada palavra ali vai me dar indício de uma coisa, são pistas para eu pensar. Se elas forem realmente alfabetizadas, ou seja, não estão sendo realmente alfabetizadas, não estão sendo alfabetizadas de forma adequada, teremos condições de desenvolver o melhor ensino básico. Eu tenho um ensino básico que está sendo desenvolvido, mas ele poderia ficar melhor. Tudo isso é pressuposto porque está dito aí neste texto. Subentendido, ou seja, o que eu, Adriana, subentendo, infiro, deduzo por conta desse texto. Será que os professores estão fazendo de fato o papel deles? Será que se é por conta do salário, os professores não estão recebendo bem, não estão querendo trabalhar da forma adequada? Será que aquela escola tem condições, né? Tem material, tem estrutura para oferecer aquelas condições para aquele professor, para aqueles alunos? Tá entendendo? Eu estou colocando um monte de suposições, de achismos baseados no que eu conheço do mundo, no que eu conheço, né, das interpretações que eu faço da minha realidade, conhecimentos que eu já trago de experiências. E aí eu faço todas essas conjecturas que podem ou não ser confirmadas, certo? Qualquer uma dessas que eu falei pode ou não ser confirmada, então aí eu tenho meus subentendidos. Exemplo 3 aqui, bem facilzinho, só para a gente entender mais um pouco. Os noticiários disseram que amanhã continuarão as chuvas. Então, o que que eu tenho dito aqui? Né? Que os noticiários, né, estavam ali abordando algo que está acontecendo e esse algo eram as chuvas. E isso passou no noticiário, tá dito aí, certo? Só que eu tenho uma palavra que ela vai gerar todo o meu implícito chamado pressuposto, que é a palavra continuar.
Então, se os noticiários disseram que amanhã, amanhã, continuarão as chuvas, significa que eu tenho a continuidade de um processo que está acontecendo agora. Entendeu? Então, se as chuvas vão continuar amanhã, significa que hoje chove. Isso aí está dito, isso é pressuposto, isso eu não nego por conta da organização do texto. Subentendido, o que eu posso deduzir a partir daí? Meu Deus do céu, lá vai mais desgraça acontecer. Meu Deus do céu, as ruas já estão tão alagadas hoje, olha, tanto já desabamento já aconteceu. Gente, muita desgraça, muita gente vai ficar sem casa amanhã. Tá entendendo? Tudo isso que eu tô achando, que eu tô inferindo, que eu tô deduzindo, vem do meu conhecimento, da minha experiência. Então eu começo a pensar em possibilidades a partir daquilo que eu leio. Meus achismos, meu conhecimento me traz. Outro texto, após o trauma, Paulo terá que reaprender a andar. Então, coisas que eu não posso negar. Paulo sofreu um trauma. Paulo andava, certo? Paulo andava. E Paulo sofreu um trauma. Que trauma foi esse? Eu não sei. Não está dito aí. Não posso dizer, Paulo caiu de moto e quebrou a cabeça. Isso daí eu não sei porque não está dito aí. Se eu disser isso, já é subentendido. Putz, tá aí, olha, foi andar de moto no dia chuvoso e só gosta de andar na velocidade, se lascou. Isso é subentendido. Porque provavelmente eu conheço o Paulo, sei como ele é, então conhecimento prévio. Conhecimentos advindos de experiência, entendeu? Mas o pressuposto é o que está lá. Paulo andava e Paulo sofreu um trauma. O resto que vem de por que, onde foi, por que ele sofreu esse trauma, as besteiras que o Paulo fez, né? Aí eu já não posso, né, ter confirmação, a não ser se eu souber do que se trata realmente, ter a confirmação do Paulo, tá? Que agora ele vai ter que reaprender. Quando eu digo reaprender a andar, é porque ele já andava. Entendeu? É assim que a coisa se configura com os implícitos, pressuposto e subentendido. Quando eu tenho um texto multimodal, ou seja, um texto em duas modalidades, aí, verbal e não verbal, em que eu tenho palavras e tenho imagens, aí eu não posso deixar de interpretar as duas coisas, né? Aí a gente tem uma charge, por exemplo, em que temos uma suposta enfermeira com um objeto, né, que é de bingo, né, de um jogo, e eu tenho pessoas todas lascadas ali em frente a ela. E ela diz: o sorteado para atendimento foi o paciente de número. E aí nós temos uma questão. Esse objeto é utilizado para sorteio. Beleza. Eu tenho um hospital, supostamente, né? Então, o que está pressuposto? Pela imagem, a enfermeira ela não está em outro lugar senão no hospital. Doentes não vão para outro lugar senão para um hospital, entendeu? Então, o que está pressuposto é que eu tenho ali um ambiente hospitalar, um ambiente da área da saúde. Agora, com as palavras que ela diz, sorteio para atendimento, isso nos leva imediatamente a um contexto, e esse contexto é muito conhecido nosso, que é o contexto da saúde brasileira, né? É algo que a gente vê o tempo inteiro, que é o quê? Muitas filas nos hospitais, as pessoas tendo que ir muito cedo para pegar senha, para poder ser atendido por um médico. Isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Que a gente já vivencia, então isso já vem da nossa experiência. Então, tudo que nós olharmos para isso aqui, as deduções que nós vamos fazer a partir de agora, as inferências, são subentendidos baseados na nossa experiência. Então, pressuposto já falamos, ambiente familiar, ou ambiente hospitalar, e a enfermeira está fazendo um sorteio, isso daí é fato.
E temos muitas pessoas ali na fila, supostamente. Agora, os subentendidos vêm da nossa experiência. O sistema de saúde não funciona, é sempre muita gente e não consegue ser atendido. As senhas não dão conta de, né? Não tem o número de senhas suficiente para toda a demanda hospitalar, entendeu? Filas e filas, e nem todo mundo é atendido. Tudo isso é subentendido que advém do nosso conhecimento de mundo, que pode ser ou não confirmado. Por último, eu trago aqui essa charge também para mostrar para vocês a seguinte situação, que é a situação do conhecimento do contexto, que nós falamos aí alguns slides anteriores, em relação a se quanto mais eu conheço do contexto, mais ampla fica a minha interpretação. Quanto menos eu conheço, mais superficial fica. Então, aqui nessa imagem, né, que é mais um texto multimodal, envolvendo linguagem verbal e não verbal, nós temos duas pessoas que, ó, também não podemos inferir se são mulheres ou se são homens, né? Porque também não tem características que nos levem a inferir isso. Mas nós temos dois indivíduos, cada um em um casebre, né? Que estão conversando. E aí, uma diz, né? E se nos tirarem aqui da vila para construir o estádio da Copa, nós vamos para onde? E a outra pessoa diz, vamos para escanteio. Então, o que nós temos de pressuposto? Dois indivíduos que moram na periferia, né? Numa vila de baixa renda. Isso tá dito, isso tá visível aí pelos casebres, pelas pessoas, por esse córregozinho aí, né, com aparência suja, entendeu? Isso é pressuposto. E aí eu começo a observar as pistas textuais para ver o que esse texto me diz, o texto verbal. Então, nós temos, já vi as pistas do texto não verbal, das imagens, né? Agora eu vou ver as pistas do texto verbal. E aí ela diz, para construir o estádio da Copa. Então, estádio da Copa, então ali eu estou falando de uma Copa do Mundo, né? Uma Copa esportiva, né? Que essa palavra é específica para isso. E aí a outra pessoa usa a palavra escanteio, né? Que é uma palavra específica do futebol. Então, eu caso com Copa, tá? E aí, o que é a palavra escanteio? A palavra escanteio no futebol, ela remete ao canto, em que o jogador chuta a bola, né, por conta de uma falta e tudo mais, né? Então, se ela diz que vamos para escanteio, tirando essa palavra, né, do futebol e trazendo para as nossas outras situações, a gente diz que a pessoa vai ficar de canto, ela vai ficar jogada, ela vai ficar à margem, né? Então, gente, nós temos aí todo esse pressuposto que está dito, e como subentendido que vem de todo o meu conhecimento, eu vou buscar, né, o contexto mais amplo que eu tiver para poder fazer as minhas interpretações. Por isso que, se eu não tiver contexto, eu vou fazer uma interpretação artificial, rasa, superficial, na verdade, né? Então, eu me remeto a um tempo da Copa do Mundo no Brasil, em que muitas pessoas foram tiradas das suas casas para poder fazer as estradas, melhorar ali o negócio da condução, da infraestrutura da cidade, para levar todo mundo para o estádio e para construir estádio, aquela coisa toda. E nós tivemos uma polêmica muito grande em torno de tudo isso, relacionando a educação, relacionando a saúde, relacionando ao gasto de dinheiro, tudo isso aqui que a gente já conhece ou precisa, né, ir buscar para poder fazer aqui a interpretação. Então a gente traz esse contexto e a gente vai para o subentendido de dizer assim, foi gasto muito dinheiro, que devia ter ido para educação, que devia ter ido para saúde, e aí ficam gastando com Copa, né? A Copa do Mundo não traz a saúde para ninguém, né? Futebol não garante nada, sabe? Então a gente olha para isso aqui e o subentendido teve muita roubalheira, fizeram muita coisa errada, né? Desviaram muito dinheiro da saúde, desviaram
Tudo isso é subentendido, que pode ser ou não confirmado, mas o pressuposto existe, o pressuposto a gente leu aqui nas entrelinhas com pistas textuais, né? E a gente chega a todo esse contexto. Quem não lembrar ou não tiver vivenciado ou tiver, né, não tiver esses conhecimentos sobre todo esse zum, 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 todas essas polêmicas geradas na época da Copa, o que vai acontecer? Não vai conseguir fazer a devida interpretação desse texto, entendeu? Então é por isso que a gente fala, o contexto é extremamente importante para você entender de forma ampla o texto. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para tirar essas dúvidas, para clarear algumas das suas ideias. E vamos para a luta, que tem muita coisa ainda que vem por aí. Até mais.